Através do gráfico, conseguimos identificar padrões que se repetem por conta do comportamento humano, que sempre está envolvido no mercado financeiro. Neste vídeo, vou falar sobre os movimentos de reversão que ocorrem e você fica confuso se realmente a tendência mudou. Então, irei te mostrar os 4 padrões de reversão para você saber identificar esses movimentos. Basta assistir esse vídeo completo e colocar em prática. Fala traders, me chamo Rony Ramiro e vamos para mais um vídeo. Nesse vídeo falaremos sobre as reversões, reversão, aquela chatinha reversão, né? Que ocorre que nem aqui, ó, ocorre a reversão do movimento e você não sabe realmente se o movimento ali reverteu ou não. Será que esse mercado realmente reverteu? Porque aqui ele estava subindo, de repente o mercado desce e você não entende se realmente reverteu ou não o movimento, beleza? Essas reversões acabam pegando bastante gente, a pessoa ela fica confusa se realmente confia ou não confia na reversão do movimento, se realmente a tendência mudou. Então vamos falar sobre isso? Não tem como falar sobre isso sem falar da nossa tendência, sobre o que é tendência, tá bom? Só passando bem rápido para quem é iniciante mesmo, sobre a tendência. Nós temos aqui uma tendência de alta, que ela é composta por topos e fundos mais altos. Beleza. Uma tendência de baixa, que é composto por topos e fundos mais baixos. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho um topo. Eu vou ter, numa tendência de alta, eu vou ter um topo mais alto que o anterior e fundo mais alto que o anterior. Essa é a lógica da tendência de alta. A tendência de baixa, para a gente saber que o mercado está descendo, nós temos que identificar topos e fundos descendentes, mais baixos. No caso, eu tenho um fundo aqui e aqui eu tenho outro fundo que é mais baixo do que o anterior. Eu tenho um topo aqui e eu tenho outro topo mais baixo que o anterior. Então eu tenho uma tendência de baixa, quer dizer que o mercado está descendo. E nós temos o mercado lateral, que é um mercado sem tendência. Esse mercado aqui é quando não tem nem rompimento de topo, nem rompimento de fundo. Até aqui tudo bem. O que é importante a gente entender disso aqui é o seguinte: quando eu tenho aqui uma tendência de alta, quando o mercado faz esse movimento aqui, Qual qual que é o ponto importante que o mercado não pode romper? É o fundo aqui, ó, esse fundo que eu marquei de amarelo. Por quê? Ele faz parte da teoria de Dow. Se o mercado ele faz isso aqui, ó, se o mercado ele faz isso aqui, por exemplo, o que isso quer dizer? Isso aqui é a teoria de Dow? Não é. É a teoria que diz que o mercado está em tendência de alta? Não é. Ele desconfigurou o movimento altista quando ele rompe esse fundo. A mesma coisa que na tendência de baixa. Para o mercado continuar, ele tem que fazer topos e fundos cada vez mais baixos. Ele só não pode romper o topo. Então, enquanto ele não romper os topos, ó, e cada vez ele for rompendo o fundo, tá bom. Quando o mercado ele vem aqui e rompe o topo, ele está desconfigurando a teoria de Dow. Ele está saindo totalmente do que Dow falava sobre o que é uma tendência de baixa. Então, quando nós olhamos um gráfico e ele faz um determinado movimento que foge, que aquilo ali é uma tendência de alta ou de baixa, ele foge do padrão, acaba que é uma reversão de movimento, tá bom? Então, isso é importante a gente saber para podermos dar continuidade aos nossos padrões aqui. E outra coisa, eu vou falar sobre 5 padrões, tá bom? Falei 4, mas serão 5, então fica até o final do vídeo para ver todos os padrões. Dando continuidade, outro detalhe interessante é que esses padrões eles ocorrem após uma sequência de tendência. O que seria uma sequência de tendência? Seria quando o mercado ele realmente faz esses movimentos aqui, que a gente começa a observar na teoria de Dow. Ele pode fazer tanto 3 pernadas, dar 3 pernas aqui e depois reverter, ou até mesmo com 2 pernas só, ele já faz a reversão. Ele pode fazer isso aqui e fazer isso aqui, por exemplo. Mas geralmente esse padrão de reversão vai aparecer quando o mercado já faz determinados movimentos de tendência. Pode ser tanto assim como assim, um movimento maior. Ou melhor, vou deixar assim como uns 4 aqui.
bom? Pode fazer aqui uma reversão de movimento, certo? Isso também é interessante. Outra coisa também que é interessante é você deixar o like no vídeo, beleza? Porque aí você ajuda esse vídeo a chegar para mais pessoas, o YouTube entender que esse vídeo é interessante, tem um conteúdo informativo de valor, tá bom? Então deixa o like aí, cara, colabora com o canal, velho. E se gostou da aula, se inscreve para receber notificação de vídeos novos. Não perder nenhum vídeo que sai no canal. Entendemos até aqui? Vamos falar dos padrões. O primeiro padrão é o clímax, que é o quê? O que que é clímax, né? Ele é quando algo já está próximo do fim, podemos dizer assim, para ficar bem simples de entender. Então, o primeiro padrão é o clímax, que seria o quê? Quando o mercado ele vem nessa mesma tendência que eu acabei de explicar para vocês, ele vem fazendo esse movimento, vamos dizer que o mercado fez esse movimento aqui, ele volta aqui, e aqui acontece algo peculiar, que é o quê? Ele faz um movimento muito, mas muito forte. Ele faz isso aqui. Ele faz um movimento bem atípico dos outros. Aquela força daquele movimento muito grande, uma euforia gigante no mercado, subindo. Esse é o clímax. Em seguida, o que que ele geralmente faz? Ele devolve esse movimento em uma vez só. O que nós devemos nos atentar é sempre esse fundo aqui. Esse fundo não poderia ser rompido. Por quê? Nós estamos falando da teoria de Dow. Aí aqui entra a teoria de Dow que eu expliquei para vocês. Correto? Por isso que teve a importância dele. Aqui é um fundo, aqui é outro fundo, mas conforme ele vai rompendo o topo, a gente vai renovando os fundos. Esse seria o último fundo, após romper topo. Então aqui nós tivemos o rompimento. Quando tem o rompimento dele, nós temos uma reversão de movimento. Então esse mercado ele pode agora vir, retornar até aqui e querer descer novamente, por exemplo. Então esse aqui é um padrão de movimento, um padrão de reversão de movimento, nosso clímax. Agora, outro padrão que é mais comum, que geralmente ocorre, que só tem a ver com a teoria de Dow, é basicamente o mercado está aqui em movimento. Se nós entendemos a teoria de Dow, após essa explicação, nós sabemos que isso era um fundo importante, topo, fundo. Rompeu o topo, aí voltou aqui e retornou. Depois que ele rompeu o topo aqui novamente, ele veio e rompeu esse topo, aí aqui criou um fundo mais alto. Esse fundo aqui é o importante para a gente. Então, se o mercado ele retornar aqui e romper esse fundo, há uma reversão de movimento. Isso aqui já está dizendo para você, trader de gráfico puro, que está ocorrendo uma reversão de movimento, que o mercado está querendo reverter, tá bom? Então ele pode testar aqui e continuar para baixo. Isso aqui é o mais simples e o mais normal de acontecer, que é da teoria de Dow. O nosso terceiro padrão de reversão, ele é a falha de topo ou fundo, que é como que ocorre ele. Nós novamente teremos uma sequência de tendência e o mercado ele irá fazer um pullback, porém ele terá uma falha de topo ou fundo. Ele vai fazer ali um pullback de 50% desse movimento aqui, de amarelo. Aqui, ele vai fazer 50% desse movimento de baixa que ele fez. Ele vai fazer um pullback de 50%. Você não sabe o que é pullback? Olha, isso aí já saiu até lá no Instagram, já publiquei até no Instagram. Segue no Instagram também. Ele faz o pullback, que é um retrocesso, esse retrocesso que ele faz, tá bom? 50,61% de Fibonacci. Então, já tem vídeo também aí no canal de Fibonacci. Então é importante acompanhar todos os vídeos para você entender, tá? Todo o conteúdo aí bem bacana. E quando ele faz esse movimento, depois ele vem e dá uma pernada para baixo. Assim rompendo o fundo que ele não deveria romper. Então ele pode, em seguida, retornar e descer. Tá? Isso aqui já caracteriza
a reversão do movimento, essa falha de topo, tá bom? Quando ele faz esse movimento aqui. Mas lembrando que a reversão ela só vai ser confirmada quando ele romper aqui a linha de amarelo, o fundo de amarelo aqui, esse último fundo. Senão, não terá ainda uma reversão de movimento. Então, não tente antecipar. Até pode antecipar sabendo o que você está fazendo, entendendo os riscos, se o risco de retorno for bom, dá para você tentar antecipar sim. Tá? Mas tenha cuidado para você não pensar em todo momento que o mercado está revertendo antes do padrão. Esse padrão aqui é a falha de topo ou fundo, quando ele não consegue voltar lá em cima no topo. É como se os compradores estivessem perdendo força, não conseguisse chegar lá, deu exaustão no movimento e ele despenca para baixo e rompe esse fundo aqui importante. Agora vamos limpar o quadro e falar de outro padrão, os outros dois padrões que faltam para a gente terminar aqui. Os outros dois padrões de reversão, eles são bem conhecidos porque eles são figuras, certo? Eles são figuras. Novamente nós teremos uma sequência de preço, o mercado ele vai retornar e é como se ele também falhasse novamente esse topo, mas realmente ele chega aqui no topo, certo? Ele chega nesse topo aqui, mas não consegue ultrapassar e retorna rompendo o fundo. Esse fundo aqui que é o importante, ele faz o rompimento de fundo. Porém, nesses casos aqui, geralmente, esse fundo aqui já é o importante. Por quê? Nós entendemos, o que acontece? Que nós entendemos que os compradores, aqui teve uma barreira para os compradores. Os compradores não conseguiram passar daqui. E aí, depois de um retrocesso, um pullback, os compradores foram para uma segunda tentativa de ultrapassar essa barreira, essa parede invisível aqui, essa resistência de preço, formado pelos vendedores. Nisso, os compradores não conseguiram novamente. E aí, os vendedores, eles vêm e assumem o controle aqui. E os compradores começam a sair. Se realmente o mercado consegue romper esse fundo aqui, desse pullback de preço, já se entende, a interpretação é que os compradores realmente perderam a força após falhar a segunda tentativa de rompimento e os vendedores acabaram assumindo o controle e esse movimento continuará. Então, a partir daqui já se pode até considerar uma reversão de movimento, onde o mercado ele pode retornar aqui e fazer esse movimento. Esse aqui é o topo duplo ou fundo duplo. Esse é o padrão que nós já conhecemos. É um padrão de reversão. E tem a ver com o movimento, tem a ver com teoria de Dow. Você percebe isso? O padrão é só uma forma mais fácil de gravar, de identificar quando as pessoas falam padrão. Mas tem tudo a ver com o conceito da teoria de Dow e com a psicologia por trás do mercado. E nosso último padrão, não que seja menos importante, é o ombro, cabeça, ombro, que ele vem seguido, que é um padrão também, uma figura gráfica, que ele é seguido por uma tendência, um movimento tendencial, e logo após um movimento, ele vem testar novamente o fundo anterior, o fundo nosso importante da teoria de Dow. Ele não consegue ultrapassar, não há o rompimento desse fundo, ele retorna e ele vem nessa altura aqui desse topo anterior, desse topo aqui intermediário, que eu chamo, né, de topo intermediário ou fundo intermediário. Ele não chega aqui em cima novamente, ele só vem até aqui. Ele não ultrapassando aqui, esse fundo aqui atrás, quer dizer, esse topo aqui atrás, ele volta a retornar aqui e romper fundo. Isso aqui caracteriza... Opa! Isso aqui vai caracterizar a mudança na tendência, uma reversão, um movimento de reversão, quando ele não rompe aqui. Sempre quando o mercado testa, vem aqui embaixo testar esse fundo, é interessante você ficar de olho quando ele retornar aqui em cima.
Principalmente se o mercado já vem em uma tendência duradoura, e já vem em movimentos tendenciais, ele pode estar começando a fazer uma reversão de tendência. Outro ponto interessante para você juntar, junto com esses padrões, é a linha de tendência, que eu já expliquei no nosso curso gratuito de Price Action. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar o like e se inscrever no canal para novos vídeos. Espero que você tenha gostado. Comenta aí para mim se você achou interessante, o que você achou desse vídeo, se te ajudou, se agregou conhecimento, se já sabia de tudo isso, se você não sabia, se é algo novo para você. Eu quero que você comente se deu para entender direitinho, se não deu. Deixe suas dúvidas aí, que eu vou estar tirando caso você tenha alguma dúvida. Beleza? Valeu, bons trades para todos.